Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando, então, mais uma live do projeto Dedo de Prosa, só que dessa vez a gente inicia uma nova fase, né? Estamos começando agora as lives da tradição Guarani Mipiá. Serão 4 lives a partir de agora, né? Contando com essa. E a live de hoje se intitula Quem são os Guarani? Religião e costumes dos Guarani Mipiá. Hoje nós temos como convidada a Laura Queixeiro Soares. Ela é uma indígena Guarani Mipiá, né? E ela vai falar um pouco sobre sua cultura, ela vai falar um pouco sobre, enfim, sobre sua cultura. Só que também a internet dela está muito instável, né? Então é muito possível que alguma coisa dê errado, né? Por causa disso. Mas a gente, de qualquer forma, vai tentar resolver isso. A nossa outra convidada é a Ana Carolina. Ela é graduanda em História pela UENG, Unidade de Divinópolis, e ela vai estar dialogando aqui um pouquinho com a gente. E aí agora eu passo a palavra também para a nossa professora Tatiana, que vai dizer um pouco sobre a live, vai dizer um pouco também sobre a cultura Guarani Mipiá. E só fazendo um adentro, ao longo da live a gente vai colocar o link do Forms, né, para vocês fazerem, preencherem, ganharem um certificado de presença. Então, por favor, não se esqueçam de preenchê-lo assim que ele for postado. Muito obrigado e uma ótima live para todo mundo. Oi, gente, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui para a gente dar continuidade, né, no projeto Dedo de Prosa, Filosofia e Cultura nas Tradições Nagô e Guarani. Então, hoje, né, como o Thiago falou, nós vamos agora iniciar a série de lives, né, sobre a cultura dos Guarani Mipiá e procurando também dialogar com aspectos da filosofia a partir principalmente dos cantos sagrados a Ivu-Rapita e de estudos, né, de alguns especialistas, né, que nós vamos estar aí citando aí ao longo das lives, né. Nós fizemos uma programação que enviamos, né, logo de início, fizemos a divulgação, e eu não sei se todo mundo acompanhou essa programação, então eu vou repetir aqui, né, novamente. As lives elas estão ocorrendo de 15 em 15 dias, né? Sempre às sextas-feiras, de 19h30 às 21 horas. No caso das lives dos Guarani Mipiá, né? Ela se inicia hoje, dia 7/7, depois no dia 7/10, no dia 21/10, vamos contar com a segunda live, no dia 4/11, com a terceira, e por fim,
no dia 18/11, nós vamos encerrar com a quarta e última live. Segundo a programação que nós fizemos, nós vamos apenas inverter um pouco, né, a temática da quarta live. Ela vai, na verdade, acontecer no dia 4/11, e que seria aí sobre a arte e ativismo indígena. E no dia 18/11, nós vamos contar também com a presença de um etnólogo, né, convidado, para estar falando um pouquinho sobre o Guataporã, que é o belo caminhar dos Guarani-Mibiá. Bom, pessoal, em relação à convidada de hoje, né, ela acabou de entrar em contato aqui pelo WhatsApp, né? A internet por lá está muito instável e pode ser que ela não consiga entrar novamente. A gente estava fazendo uma prévia aqui, né, no estúdio, um pouco antes, ela conseguiu entrar, mas caía toda hora. Então, nós já nos organizamos, né, caso isso acontecesse. Caso, então, ela não consiga estar dando a palestra de hoje, né, ela pode, né, continuar, nós mantemos o convite para as próximas lives, nós vamos antecipar a nossa programação, né, que no caso aí, nós já iremos, então, iniciar hoje os estudos, né, sobre a cosmologia e a filosofia dos cantos sagrados, dando tempo aí, em tempo hábil, trabalhando aí tanto o primeiro quanto o segundo módulo, digamos assim. Então, eu peço licença aqui para compartilhar a tela. E aí, Tiago, como eu não vou ver, né, mais aqui o estúdio, caso a Laura consiga voltar, você me avisa. A gente vai tentando dialogar aí as duas temáticas hoje, se possível, e se não der, a gente fica aí com o início dos estudos dos cantos sagrados, ok? Então, apareceu aqui, pessoal? Apareceu sim, Tatiana. Bom, então, pessoal, eu peço aí, né, que o Tiago me avise caso a Laura consiga retornar, e a gente suspende aqui os estudos dos cantos sagrados e dá continuidade na próxima live. Mas, enquanto isso, né, de qualquer forma, a introdução eu pedi para passar para mim, porque para a gente pensar aí numa perspectiva aí mais histórica, né, a partir aí da história do Brasil, né, quem são os Guarani, né? No sentido assim, de pensarmos a grande família, a grande nação Tupi-Guarani, né? Que principalmente a época da descoberta, né, entre aspas, a gente pode dizer assim, entre aspas, do Brasil, eram os povos que predominavam, né, principalmente na costa brasileira, né? A grande nação por compartilhar aí um tronco linguístico, né, que seria o Tupi-Guarani. E que já habitavam, né, aqui o continente há milhares e milhares de anos, né? E nós temos aqui no próximo slide, né, um mapa que consta aqui como atual, mas na verdade ele é um mapa da década de 80, né? Mas que ainda permanece, né, a atualidade aqui dessa informação, onde mostra, né, essa característica que os Guarani têm de percorrer as costas, né, principalmente também as costas litorâneas, né? Então, nesse sentido aí, né, nós temos aí a presença, né, dos Tupi-Guarani, primeiramente, né, a gente ainda não está falando dos Guarani-Mibiá, os Tupi-Guarani compreendendo, então, várias nações, né, vários povos que compartilham um tronco linguístico, que seria o Tupi-Guarani, que seria o Oceano Atlântico, as Guianas, o Suriname, as Cordilheiras dos Andes, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, a Patagônia, e fechando aí com o sul do Brasil. Então, a gente observa aqui, né, nesse mapa, né, do brochado, na década de 80, né, as migrações, né, tanto dos Tupinambá quanto dos Guarani, e como que corresponde, né, a esse aspecto aí das fronteiras, né,
e também das costas litorâneas. Então, a gente tem aqui, como pode observar, né, a rota migratória Tupinambá, né, nessa setinha sem ser a pontilhada, né, correspondendo aí à área de ocupação Tupinambá entre os séculos 16 e 17, e as setinhas pontilhadas, a rota migratória Guarani, que seria a área de ocupação Guarani, também nos séculos 16 e 17. Então, voltando aí, né, pessoal, no período, né, em que o Brasil, né, foi descoberto, né, descoberto entre aspas, né, pelos povos europeus, né, pela matriz lusitana. Eram os povos, né, que predominavam no país, né, nesse continente, à época, né, os povos, a grande nação Tupi-Guarani, e que já habitavam há milhares de anos e que deixam rastros milenares, né, e que alguns estudiosos apontam que, inclusive, influenciaram as artes marajoaras, né, com cerâmicas e os grafismos artísticos, né, as igaçabas marajoaras. Então, a gente observa aí que são artes milenares, né? Segundo Linhares, né, mesmo que alguns estudos tenham vinculado os indígenas marajoara à língua tupi, essa vinculação ela não é um consenso entre os arqueólogos. Mas, de qualquer forma, né, foi importante citar aqui esse aspecto para a gente identificar, né, que os tupis eles foram elencados para figurarem enquanto símbolos e que, em algum momento, esses marajoaras foram vistos como tupi. E também, pessoal, para a gente compreender que a grande nação tupi-guarani ela é muito antiga e ela é muito estudada até os dias de hoje, né? Então, pegando aqui esse exemplo das artes das mais antigas, né, já arqueológicas, né, a gente teria aí as iaçabas, que não existe um consenso, né, entre os arqueólogos se pertenceria aí à tradição tupi, mas em algum momento passou pela nação tupi, né? E essas igaçabas, elas são nada mais, nada menos do que urnas funerárias, né? Também a gente tem vinculado à cultura marajoara, né? Lá na Paraíba, né? Na famosa pedra de Itacoatiara, né? Nós temos registros de alfabetos e escritas ancestrais que são registrados, né? Nessas pedras, né? Nessas grutas, né? Um sítio arqueológico que demonstra, então, o tanto, né, que os povos indígenas, né? Eles já habitavam esse continente há milhares e milhares de anos, né? Aqui mais um outro mapa, né, mostrando aqui que no início do século XVI, né, como que as nações, né, também colocado aqui entre aspas, né, que era uma maneira como essas tribos elas eram identificadas, né, Tupi-Guarani, elas se espalhavam aí pela costa, né, brasileira, né? Então a gente vai ter aí chamados grupos Tupi-Guarani, né, que vão pegar aí desde o sul aí os Charrua, né, depois os Tupiniquim, Tamoio, Goitacá, Aimoré, Tupinambá, Caeté, Potiguar e Tremembé. Então, essa imensa nação, né, que o próprio Darcy Ribeiro vai chamar que seria nação no sentido de ter uma unidade do tronco linguístico, né, que seria o Tupi-Guarani, que na verdade era multitribal, né, vai adquirir matrizes étnicas variáveis, né, conforme a região e conforme a época de sua migração e expansão. E com o tempo, então, vai receber essa diversidade, esses nomes, né, diversificados aí, como a gente citou no slide anterior, né? Os Tupinambá, né, os Charrua e por aí vai. Então, foram ciclos de milênios, né? E etapas de apogeu, como também alternando, né, com momentos também de em que não seria assim tão o apogeu, né? Como um momento, por exemplo, mais de o autor coloca aqui como degeneração cultural, mas é no sentido de seria o declínio, né? Momentos assim dos despojos de guerra e tudo mais. Em que esse século XVI, então, a gente pode contar, né, que a grande nação Tupi-Guarani, a gente colocando nação no sentido dessa unidade linguística,
do tronco Tupi-Guarani, seria uma das mais antigas mesmo do continente brasileiro, né? E não só do continente brasileiro, mas da América do Sul, e que a gente pega aí pela descoberta, entre aspas, do Brasil, seria o mais recente desses ciclos culturais, né? Em que, no momento em que ocorre o choque cultural, né, da Europa, então, com a América do Sul, ocorre, como a gente sabe, né, nas aulas de história, mas que vale repetir, todo o processo de colonização, né, que envolveu aí inúmeras tentativas, né, de colonização mesmo de uma forma violenta, né, não só a partir dos apresamentos, né, a escravização, mas também a partir dos catequismos, né, os aldeamentos que eram feitos, né, para tentar transformar o indígena no outro, né, no outro de si mesmo, né, como diz Viver de Castro. Então, a conquista da América do Sul, né, por espanhóis e portugueses, vai representar, na verdade, um choque cultural, né, e em vários níveis, né, não só cultural, na verdade, um choque ecológico, né, um choque também socioeconômico, né? Então, em todos os níveis, porque também eles vão sofrer muito, né, os indígenas, com a falta de anticorpos, né, de determinadas enfermidades que os europeus vêm trazendo, né? Então, a gente observa, na verdade, que essas histórias aí, indígenas principalmente, né, elas envolveram esses momentos aí, como essa tabela demonstra, né, dos séculos XVI e XVII, né, apresamento por mar, no século XVIII, apresamento por terra, nos séculos XVIII e XIX, apresamento e morte por guerras, nos séculos XIX e XX, o período migratório, né, e aí a gente observa uma característica, né, dos Guarani, que é uma característica deles serem um povo que migra, né, que eles fazem, alguns autores chamam de peregrinação, né, que eles estão sempre, né, indo de uma aldeia a outra, né, e isso envolve um aspecto da cosmologia deles que nós vamos desenvolver um pouco mais adiante, e que, antecipando aqui, né, pode ser chamado de a busca da terra sem mal, né? E no século XX, né, na verdade, e a gente pode acrescentar aí o XXI, né, toda a contínua, né, luta territorial, né, e todo o processo aí do país também, que envolve a degradação ambiental. Então, a despeito de todo esse processo, né, de aculturação que foi imposto pela dominação colonialista e pela expoliação das terras no Brasil moderno, ainda assim, né, a cultura guarani ela é riquíssima e carrega valores, né, sagrados que são sustentados até hoje e que fazem parte, né, do dia a dia, né, dos povos guarani. A exemplo, né, dos cantos, das danças, né, dos cerimoniais, né, e de outras celebrações, como, por exemplo, os Niemongaray, que é o batismo dos Guarani Mibiá, e que também nós vamos ter a oportunidade, né, de assistir, de preferência com a presença da Laura Quereto, que hoje não conseguiu, até o momento, estar conosco. Finalizando aqui, né, essa parte da minha introdução, né, atualmente, né, nós temos no Brasil o povo guarani dividido-se em 3 grandes grupos, que seriam aí os Guarani Kaiowá, os Guarani Inhandeva e os Guarani Mibiá, sendo que para as lives que nós selecionamos, a gente está trabalhando um pouquinho aí dentro da proposta, né, de trabalharmos um pouquinho a cultura de matrizes africanas e indígenas e contribuindo principalmente para a formação, né, do pessoal, dos historiadores, dos professores, para a efetivação da Lei 11.645 e também para todos aqueles, né, e aquelas, né, brasileiros ou não, que quiserem conhecer um pouquinho mais, né, sobre a diversidade, né, étnica
do nosso país, né? Então, dessa edição, digamos assim, do nosso projeto, nós trabalhamos as primeiras 4 lives da tradição Nagô, né, a partir da cultura iorubá, e agora nós vamos dar continuidade a partir dos Guarani Mibiá. E agora eu passo a palavra para Ana Carolina, que ela vai continuar com a introdução. E depois volta para mim. Oi, gente. Boa noite. Boa noite a todo mundo que deu boa noite no chat. A gente vai começar agora, então, uma introdução um pouco mais aprofundada na questão de quem são os Guarani, a questão da territorialidade, da forma como eles se estabelecem, né, nas suas aldeias, a respeito da língua e algumas outras questões que eu acho muito interessante de a gente trabalhar antes de a gente entrar nos cantos sagrados, porque vão fazer muito sentido a forma como eles se organizam quando a gente vê os cantos sagrados. Uma coisa importante é que é uma introdução um pouco mais aprofundada, mas não tão aprofundada assim, então a minha pronúncia de alguns termos pode ser que não saia da forma correta. Eu espero que a Laura consiga entrar com a gente assim que possível, para que ela também possa compartilhar conosco as experiências dela. Mas enquanto isso não ocorre, vamos, né, estudar um pouquinho aqui a partir dos estudos que a gente tinha feito. Um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela. Eu espero que todos vocês estejam conseguindo ver a minha tela. Caso não estejam, eu peço que o Thiago me avise, mas me avise, por favor, no WhatsApp, porque eu consigo ver. Eu não consigo ver a nossa live agora, o nosso chat, tá? Então vamos começar aqui, né? Quem são os Guarani? Nesse primeiro momento, nós vamos fazer algumas considerações acerca da historicidade e organização social, política e religiosa desse grupo. Então, história, nomes e lugares. É interessante que a gente pense na forma como a ideia de Brasil foi construída, né? A história oficial, ela vem trazer grandes nomes para a gente, daqueles que construíram, descobriram as terras brasileiras e descobriram o que hoje a gente chama de Brasil, mas tende a deixar de lado, né, a negligenciar a participação que os povos indígenas tiveram na construção da identidade brasileira e também, né, o povo africano que estava aqui no Brasil a partir da escravidão. E essa negação leva a outras tantas negações que a gente convive com elas cotidianamente, né? Isso não é novidade para ninguém, essa negação da participação deles na construção da identidade do Brasil. Então, a partir disso, pensando essa participação enquanto povos ativos, povos possuidores de historicidade, é que vem a importância desse projeto, é que vem a importância de a gente estar aqui nessa sexta-feira conversando um pouco sobre isso, porque faz cumprir, né, a Lei 11.645, que vem falar sobre o estudo da história africana, história indígena, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Vai fazer com que a gente questione esses cânones do pensamento a respeito da construção identitária do Brasil, que a gente fuja dos grandes nomes, dos grandes heróis e acolha e ouça e aprenda um pouco sobre as
histórias daqueles que também fazem parte dessa construção. Então, o que eu destaco aqui, primeiramente, é que até as primeiras décadas do século XX, aos povos nativos eram atribuídas as qualidades evolucionistas e românticas de povos primitivos, originários e o bom selvagem. Nessa questão dos povos primitivos, infelizmente, isso acompanha muito a gente hoje ainda, esse pensamento dos povos nativos como povos primitivos que não alcançaram o nosso grau de civilização, como se nós fôssemos, né, o parâmetro de comparação, ainda está presente na sociedade. E aqui a gente vê essa questão do bom selvagem, mas também tem o mal selvagem, né? O indígena bárbaro e o indígena aculturado. A gente vai ver essa distinção ao longo dos processos históricos, com o passar do tempo, quando a gente estuda essa temática, porque o bom selvagem é aquele que foi aculturado, é aquele que dialoga com o colonizador de uma forma a não atacar o colonizador. Já o selvagem, o bárbaro, é aquele que, de alguma forma, resiste a essa colonização resiste de uma forma mais violenta, né? De uma forma a agredir o colonizador. Vale lembrar que essa história que a gente tem dos povos nativos, essa história canonizada para a gente, trata os nativos como sendo mansos, como sendo simplesmente aculturados, como sendo maleáveis e se levam na conversa do colonizador, o colonizador mau e o nativo bonzinho, ingênuo. Mas é interessante que a gente pense, que a gente desconstrua essa visão e pense que os povos nativos, eles tinham interesses próprios. Nessas trocas com os portugueses, eles tinham interesses próprios. Eles não são ingênuos, coitadinhos colonizados, eles tinham seus interesses. Eles são ativos nos seus processos históricos. E eles lutaram contra toda essa opressão que sofreram. Então, eles não são meramente passivos na história. Muito pelo contrário, a luta, ela caminha com eles até hoje. Então, a gente não pode esquecer isso quando a gente estuda essa temática. No Brasil, há um esforço conjunto entre grupos militantes indígenas e os estudos da história e da antropologia em mudar, né, a visão dos não indígenas sobre os indígenas na contemporaneidade, para que a gente desconstrua essa história de heróis, essa história dos indígenas como passivos no processo histórico. No século XVI e XVII, os povos nativos, né, foram denominados como guaranis todos os grupos da mesma língua encontrados na costa atlântica brasileira, se estendendo ao Paraguai. Com a chegada dos colonizadores, o espaço ocupado pelos guaranis torna-se palco de disputa entre os portugueses e os espanhóis. Essa história, né, essa disputa entre os colonizadores, a gente conhece bem. Eles se utilizam das próprias rivalidades entre os grupos indígenas que aqui estavam com viés de conseguir território. Então, eles têm seus aliados e têm seus inimigos. Eles não respeitam também, né, a divisão do território como estava. Tem essa questão que a gente tem que levar em consideração. No século XX, os estudos etnográficos se tornam fundamentais por permitirem um maior conhecimento acerca das especificidades linguísticas, religiosas, políticas e sobre a cultura guarani. Os povos guarani, a partir dos estudos que a gente fez, das leituras, tem-se um estereótipo, né, de que são povos que não lutam pelas suas terras, por justamente essa história mal contada de que eles tiveram esse contato com o colonizador de forma primeira, e a partir disso eles ali entregaram o território, né, eles
foram aculturados, esse estereótipo, a persistência dessa ideia de que eles não lutam pela sua terra, isso tudo vai justificar muito desses pensamentos equivocados que permanecem até hoje. Justifica também justifica e dificulta, né, a questão da territorialidade do direito à terra. Então, são questões que permanecem no pensamento e que ainda se fazem presente e que dificultam a luta por terra, pela demarcação das terras, né? O território ocupado atualmente pelos Guarani compreende o Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. Os principais fatores que diferenciam os MIBA dos demais grupos Guarani têm relação com as suas divisões espaciais, expressões linguísticas, elementos da cultura e em rituais. Entre os MIBA se estende uma longa rede de parentesco e reciprocidade por todo o território, que compreende as regiões onde se situam as suas comunidades. Aqui eu tenho algumas considerações a fazer. Essa questão, né, das diferenças, elas vão vir a partir das singularidades de cada região, né? São singularidades que vão vir a partir da orientação religiosa e absorção dos modos, das representações, das experiências. São algumas singularidades que são observadas. A questão também do território é muito interessante que a gente pense, porque a gente tem um conceito de território pensando no espaço físico, né, nas limitações geográficas. Esse pensamento ele não cabe aqui, porque a questão da definição do território, quando a gente pensa o pensamento guarani, ela é muito mais ampla, ele é muito mais amplo a definição de território, porque ela vai se estender por essa longa rede de parentesco. Isso é uma das coisas que também podem, às vezes, até dificultar a questão de quantificar, né, quantas pessoas, em números mesmo, porque essa questão do território ela é muito mais ampla do que a gente entende, do que a gente é capaz de entender. Eu não sei se eu me fiz entender, eu espero que sim. Conforme eu for falando, se surgirem dúvidas, eu peço que vocês deixem no chat, que depois eu consigo dar uma olhada. Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre um aspecto muito interessante a respeito dessa cultura, que é a língua. E aqui eu extraí um texto, que é um trecho do discurso de recepção de visitantes MIBA vindos do Brasil, proferido pelo líder espiritual das aldeias de Iguaçu, que diz o seguinte: minhas irmãs, meus parentes, nosso Pai verdadeiro. A nossa palavra, sempre que sai da nossa boca, é o nosso Pai que libera. Nosso Pai que libera a nossa fala para nós todos e para todos que estão aqui no mundo, dentre os nossos parentes. A questão da língua, a questão da fala, ela é muito importante. Essa divisão, Guarani-Mibiá, Guarani-Kaiowá, Guarani-Yandeva, ela vem a partir do dialeto, né? A partir do tronco linguístico tupi-guarani. Então, essa divisão, ela vem a partir disso, da diferença do dialeto. E aí, quando a gente pensa a tradição oral, como a gente vê aqui, ele falando que as palavras saem da nossa boca a partir do nosso Pai que os libera, a gente já percebe o quanto a história oral ela é muito importante para essa cultura. A gente que está inserido numa cultura que escreve muito, né, que gosta de deixar as coisas documentadas, a gente pode até estranhar essa questão da linguagem oral como a principal maneira de se passar os conhecimentos, mas na cultura indígena, nas culturas indígenas, melhor dizendo, a gente vê muito isso, a questão da tradição oral, o quanto ela é forte. E aí, fazendo a
as nossas pesquisas, né, eu li a respeito sobre como... eu até destaquei aqui e eu vou ler para vocês. A escrita em língua guarani vem sendo introduzida em aldeias Mibiá com mais ênfase a partir de 1997, com a implementação da escola bilíngue, a partir da criação das NEIs, Núcleo de Educação Indígena, vinculado às secretarias estaduais de educação e ao MEC. Entre os Mibiá, há reações favoráveis e contrárias ao ensino da escrita em Guarani no início do ensino fundamental. E esse aqui é um ponto interessante. Observa-se que crianças que vêm sendo alfabetizadas em Guarani muito novas, entre 6 e 10 anos de idade, perdem a influência e a entonação da linguagem materna. E isso eu acho muito interessante de a gente pensar e observar nessa questão de introduzir a escrita numa sociedade, num grupo de pessoas que é predominantemente que passa esses conhecimentos de forma oral e como que isso impacta, né, na organização dessas pessoas. E aí, quando a gente pensa pensando nessa questão da língua, do dizer, e a gente pensa os cantos sagrados que a gente está por vir a estudar, a gente já consegue fazer uma relação muito importante da importância dos cantos sagrados com essa questão da língua, porque a gente vai ver que os cantos sagrados são palavras formosas, né? Então, são palavras belas. E essa questão, mais uma vez, reforçando isso, a questão da linguagem oral, da fala, ela tem uma importância muito grande entre os Guarani, entre outros povos indígenas, que vão ter a sua organização organização social, política, religiosa, a partir da linguagem oral, da tradição oral. Outra questão muito interessante, muito importante de a gente situar é a situação fundiária e a questão da territorialidade. Aqui a gente tem um trecho da carta da comunidade Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, às autoridades do governo, relatório de identificação em 2002. Tudo era livre, hoje está tudo sendo proibido para nós. Para fazer roça, como antigamente, nós já não podemos, porque hoje em dia, com a falta de uma terra verdadeira para nós, não podemos viver nossa vida e cultura completamente. Aqui, pensar na territorialidade e no direito à demarcação de terras é pensar também, eu vou passar aqui já de uma vez, no TECOA. Eu não sei se pronuncia dessa forma, mas eu já adiantando aqui um pouco do slide, né? Vai ser o lugar onde os guaranis vão viver segundo seus costumes e suas leis. É o lugar onde há as condições para que eles exerçam o modo de ser indígena guarani. E aí, a gente pode pensar a situação em que o Brasil se encontra atualmente, nessa questão, no que diz respeito, né, à demarcação de terras indígenas. Porque essa é uma luta presente, persistente, e que, infelizmente, a gente não tem perspectiva de melhora dessa situação. Porque nós vemos constantemente os estereótipos, os equívocos a respeito da tradição indígena, dos povos indígenas, justificando cada vez mais dificultando cada vez mais que eles exerçam o direito deles sobre o território que é deles. E inflamando cada vez mais a perseguição contra os povos nativos e inflamando o desejo dos latifundiários, dos empresários, dos garimpeiros. Então, infelizmente, não é corriqueiro que a gente vê nas notícias indígenas mortos, líderes indígenas mortos, crianças, porque
essa questão da territorialidade ainda é uma luta persistente e que, como eu disse, infelizmente a gente não tem noção de quando isso vai acabar. Opa, eu acho que eu interrompi o compartilhamento sem querer, gente. 1 minuto. 1 minuto mesmo. Fui passar o slide e me equivoquei. Compartilhar. Voltou. Como eu já tinha dito, né, a questão de onde os Guarani mantêm a configuração de seu território tradicional através de suas aldeias abrangendo regiões no Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Isso eu já tinha dito. Mas dados de 2003, eles vão mostrar que eles se concentram na região sul e sudeste do Brasil. E mesmo que sejam em áreas muito pequenas, porque, como eu já disse, essa questão da territorialidade, né, do direito à terra, é uma ferida latente na sociedade brasileira ainda, eles são alvo de perseguição, invasão, ocupação das suas terras. E se a gente pensar, né, o que seria a terra indígena, seria esse lugar onde eles vivem segundo seus costumes e suas leis, essa ocupação indevida, essa perseguição, vão atingir diretamente naquilo que é o modo de ser Guarani. E aqui outra ressalva, né, que eu já tinha adiantado isso, que a noção de território, ela supera os limites físicos das aldeias e está relacionada à ideia de mundo, que implica constantes relações multiétnicas e o compartilhamento de espaço, por exemplo. Como eu disse, a noção de território, ela ultrapassa aquilo que a gente entende por território, porque a nossa concepção de território está muito ligada a esses aspectos físicos, né, geográficos, de limites, e isso não se dá quando a gente pensa a tradição Guarani. Outra coisa que eu tinha destacado era a respeito dessa questão da luta por terras, é que a gente, como eu já tinha dito, essa questão de como os estereótipos persistem, de que eles não lutam pelas terras deles, de que eles são aculturados, de que eles são passivos perante o processo de colonização, perante o branco, né, perante a violência do branco para com eles. A luta por terras, ela se estende por todo o século XX, desde os projetos do Centro de Trabalho Indigenista e outras instituições que vieram posteriormente, e mesmo com a Constituição em 88, a gente tem um avanço, mas essas ameaças, as perseguições, elas são constantes e, como eu disse, ainda assim é uma ferida aberta na nossa sociedade. Voltando à questão, né, desse território, deixa eu passar aqui. O Tecoa, portanto, são os lugares onde os Guarani formam os seus assentamentos familiares. Tecoa tem relação com o modo de ser, de estar, sistema, lei, cultura, norma, comportamento, costumes. É o lugar no qual existem as condições de se exercer o modo de ser Guarani, ou seja, matas preservadas, solo para agricultura, nascentes, porque, como eu disse, a questão do território, ela é diferente daquilo que a gente entende. É um conceito mais amplo que vai superar os limites físicos e geográficos. Está associado com essa noção de mundo, que implica uma redefinição, né, das relações multiétnicas, das relações de espaço, e ele é determinado por dinâmicas sociais, econômicas, movimentos migratórios. Então, como eu disse, é uma percepção muito diferente daquela que a gente tem. E as relações entre os Guarani, elas não se limitam apenas ao território da sua aldeia. A gente já percebe isso quando a gente já compreende que não está ligado ali àquele espaço físico. Então, o Tecoa é esse lugar onde eles vão viver conforme seus costumes e as suas leis. Então, eles devem conter aqueles recursos que são necessários para que eles exerçam o modo de ser
Guarani. Então, a gente vai precisar de recursos naturais, de terras plantáveis, e são lugares que se permita, né, a privacidade dessa comunidade, desse mundo externo, né, dos brancos e tudo. Ainda que isso esteja bem estabelecido, né, essa questão do território, da terra indígena, o que se faz necessário para se ter, de fato, uma terra indígena onde se possa exercer o modo de ser indígena, esse território ele é inviabilizado em função de vários fatores, incluindo a interferência do homem branco, ocupações diversas, estradas que passam por esses lugares, fazendas, e isso tudo corrobora, né, para essa inviabilização desse modo de ser indígena, prejudica esse espaço e esses recursos de subsistência que eles necessitam. Aí, só fechando então essa parte, quando a gente vai falar de Tecoa, a gente está falando então desse lugar necessário, esse lugar onde se tem as condições para se exercer o modo de ser indígena. E aí, uma das principais, eu não sei como dizer, mas uma das principais construções, vamos colocar assim, a ponto de entendimento, mas eu compreendo que esse não seja o melhor termo para a gente tratar dessa questão, é o OPI, a OPI, né, que é uma casa para a prática de rezas e rituais coletivos. A partir dos estudos, a gente percebe que é a partir do OPI que a organização social vai ser feita. Então, esse é um dos espaços, essa palavra que eu estava querendo lembrar. Esse é um dos espaços muito importantes de uma aldeia. Então, o OPI é um lugar central na aldeia Mibiá-Guarani, tanto no que diz respeito à divisão do espaço geográfico, quanto a essa importância ritual. Porque ali no OPI a gente vai ver vários rituais sendo feitos. Né? Na casa de rezos são praticados vários rituais, várias danças. Tem-se como exemplo em Mungarai uma espécie de batismo no qual as crianças são dadas os seus nomes. E a gente vai ver um pouco, né, sobre o Mungarai mais para frente, mas é uma celebração muito importante e, se eu não me engano, ela ocorre junto com a época da colheita, alguma coisa assim, mas eu posso estar embaralhando as informações agora. Só que essa é uma das celebrações mais importantes que a gente vai ver sendo celebradas no OPI. Para a construção da OPI, é escolhido um espaço de compartilhamento, mas ao mesmo tempo protegido da aldeia. A matéria-prima de que se faz a OPI é tradicional. Suas paredes são de madeira, cobertas em barro, o teto de palha de Santa Fé ou de Taquara. Assim como estes espaços delimitam o contexto de momentos e rituais importantes, por outro lado, é um ambiente de grande permeabilidade com o exterior. Isso é muito importante, isso é muito legal da gente observar, porque a gente vê isso... A gente vê isso explícito, né, na construção da UP, porque aqui do lado a gente está vendo uma casa de rezas, né, numa aldeia em São Paulo ao amanhecer. E é interessante como a gente pode perceber que os raios de sol penetram pelas paredes da UPI. E aqui logo no final, né, como a gente vê aqui nesse depoimento, é uma construção escolhida num espaço, né, num espaço protegido da aldeia. É um lugar onde vão ter várias celebrações e eventos importantes acontecendo ali dentro, mas ainda assim é um ambiente de grande permeabilidade com o exterior. Isso é muito interessante de a gente perceber, porque a gente percebe na própria construção da OPI. A OPI é a mesma coisa que um hospital. É educação também.
A casa de rezas é onde o pajé faz o ritual do espiritual, a cura. Então, tudo isso acontece aqui. Nós nunca deixamos a nossa casa de rezas de lado. A nossa educação vem daqui. Por exemplo, eu que sou educador, eu estou trazendo para a educação da pessoa, da criança e da escrita. Estou trazendo dessa casa aqui. Então, é interessante que a gente perceba a importância que esse espaço cumpre na organização da aldeia, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui é um vídeo sobre a construção da OPI, mas eu só vou voltar aqui. Tatiana, eu posso já passar o vídeo da OPI? Por favor? Ah, tá, vou passar. Era só um detalhe, pessoal. Vocês me falam quanto ao áudio, tá, Tiago? Por favor, você me fala, por favor, se o áudio está saindo ok, senão eu vou ter que voltar a ver se eu compartilho a tela novamente para sair o áudio. Porque o áudio, ele tá bem baixo mesmo. Até eu aqui que tô com o meu no volume máximo, tá bem baixo. Tem a legenda, eu acho que vai dar... tá muito baixo, mas é porque o áudio é baixo mesmo. Eu acho que a legenda vai dar pra gente se guiar por um momento. Vou deixar correr. Porque a gente tem aquelas produções caseiras, né? Tem planta. Como guapure, a ipoca o nyanderu o ena. Planta. Apa nyanderu opua. Opua. O cacua. Pau ve o manyamu casal nyandeu teve uma ideia de um casal nyanderu kuara era mira o peta mana mo opu bayang opu ya bayang aparte de vaya nunca hubiera ya que nyanderu opu nyanderu ani nyanderu kuaya pe nyanderu opu ina ya koya dari dari kuano opu ire ya jepe tambah ya
ama nyanderu omoi petelei opurita aru nyawo ya kera ena nyanderu ya omere maraka nyandero ya sama petenga ya pola era mira kala aru ranja ke opurire ya pita nyanderu pa nyame ojo kwai nyande ta pu were ko nyanderu ma were ko médico were ko médico doutor o próprio Itairaema Senhor Jesus Cristo doutor é médico da exugui o qual é andai poli é paite ba é assim moa é qua entonces yo quay nyame poa no kerama nyanderuma hospital nyanderuma nyandete nyandete iyo nyanderuma hospital caruña nyandere ya sai te coasugi ya se porque en espíritu con ya estamos cuando pamba pa ya o esa pamba pa ir o comba pa ba esa pa ya raha ya viñan de los esa pa no pa ta nyanderu oikwa ima tem defesa nyanderu é importante com grande valor nyande cuerpo com grande valor Então, complementando, né, essa parte que vem falar sobre a questão do OPI, a OPI, então, seria a fonte da eterna alegria. Aqui eu tenho um trecho, e eu acredito que seja de uma música, que agora eu não me lembro bem se é de uma música ou de um texto, mas é de uma música que vem falar sobre a OPI. Então, pequeninos e pequeninas, para manter e fortalecer o que nos cura, o contentamento em nossos corações, dancemos na fonte da eterna alegria. O OPI é o lugar onde a alegria floresce como uma fonte. Então, é interessante como a gente pode perceber que a OPI tem um grande desempenha, né, um grande papel na aldeia, na forma como a aldeia vai se organizar, nos seus ritos, na sua educação, nas suas curas, né? Porque a OPI também é da onde sai o conhecimento, da onde sai a aprendizagem, é onde a gente recorre no momento que a gente precisa de cura. Então, isso é muito interessante de a gente perceber isso.
Uma outra coisa muito interessante também é a dança do Shondaro. E o Shondaro, né, é uma das danças que são feitas fora da OPI. E ela apresenta certa similaridade com as artes marciais, é uma dança luta, né? Porém, com a diferença de que é usada somente para defesa. É um treinamento no qual os integrantes aprendem a se defender das possíveis agressões cotidianas, seja de animais no mato ou na aldeia. E além do fortalecimento do corpo, visa o fortalecimento do espírito. E a sua coreografia imita os movimentos de alguns animais, como, por exemplo, o colibri, o gavião, a andorinha e vários outros. Conforme for os próximos encontros, a gente vai trabalhar, né, os cantos sagrados e a gente vai ver a presença de vários animais durante o canto sagrado. E o principal deles, eu não sei se a gente pode assim dizer, mas um dos principais é o colibri, é o beija-flor. Ele tem uma importância muito grande nos cantos sagrados, né? Então, falando da dança do Shondaro, é uma dança que é uma dança luta que vai ocorrer ali simulando os movimentos dos corpos dos animais, né? Mas para fortalecimento tanto do corpo como também do espírito contra as ameaças que eles podem vir a sofrer tanto na aldeia quanto na floresta. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Eu espero que que eu tenha me feito entender, que vocês tenham compreendido um pouco, assim como foi um momento aqui de muita aprendizagem, né? Então vocês tenham aprendido assim como eu aprendi com essa apresentação. Como eu disse, dúvidas, tudo vocês podem colocar no chat. Agora eu vou passar a palavra para a Tatiana. Deixa eu colocar ela aqui. Oi, gente. Então, voltei. Realmente, a Laura ela não conseguiu entrar. Ela tinha me avisado aqui logo no início, né, que ela estava com o roteador da cunhada e que lá estava muito instável. Mas, de qualquer forma, né, eu mantive, nós, né, mantemos aí o convite, né, nós mantivemos o convite para que ela retorne quando ela quiser, né, no caso aí, a partir das próximas lives, né, que ela possa aí estar trazendo o seu depoimento, né, falando um pouquinho dessa história de vida. A Laura é uma Shondaro, né, como ela já tinha se apresentado desde o curso do ano passado, e o ano passado também teve esse problema, infelizmente, também da instabilidade, né? Algumas dessas aldeias, elas são um pouco sem uma infraestrutura, né, maior, são um pouco distantes, né? Às vezes não tem muito sinal de internet, é muito difícil mesmo de estar pegando. Nós vamos tentar ver se a gente consegue aí, às vezes, uma outra alternativa, como ela está, às vezes, tá produzindo alguns vídeos, né, pelo celular mesmo, e enviando para nós, porque ela está bem disponível, né, para estar colaborando, e pretendemos também contar com a presença de um outro indígena, que é o Richard, também o Erá Mirim, mas que também, até alguns dias atrás, informou que estava com muita dificuldade de estar acompanhando de perto, muito em função do período eleitoral, né? Então, agora não sei agora, né, se envolve aí o segundo turno também, como que está isso, e vamos tentar contactá-lo novamente. Mas, então, aqui, gente, dando continuidade, né, a nossa live de hoje, dentro aí desse diálogo, né, da filosofia com a cultura dos Guarani-Mibiá, eu também peço licença aqui para a gente estar compartilhando a tela, né? E para a gente continuar aqui um pouquinho agora, né? A Ana teve aí, né? Falou muito bem, Ana, tá de parabéns sobre a apresentação aí de alguns aspectos da cultura, né? Dos Guarani-Mibiá, e nós vamos aqui participar agora para vocês sobre a filosofia, né? Sobre o que seria aí, que embasa aí a visão de mundo, né? Dos Guarani-Mibiá. Apareceu aí para vocês, pessoal? Porque agora eu não consigo mais enxergar
a tela, né? Apareceu sim, Tatiana. Tá, joia, obrigada. Então, pessoal, como pensam os guaranis, né? Provavelmente hoje não vai dar tempo da gente iniciar os cantos sagrados, então, menos mal, né? É bom que a gente continua com o cronograma como planejado e fica aí na próxima live a gente iniciar esse estudo etnográfico, né? Porque os cantos sagrados, Aivu Rapita, ele foi depois, né, sistematizado aí por alguns etnólogos, né? Um dos pioneiros foi o Leon Cadogan, e nós vamos provavelmente escolher uma outra tradução, mas vamos dialogar com a dele. Ele se compõe de 4 capítulos, que na verdade é um compilado da tradição oral do povo Guarani-Ibiá, né? E que conta aí um pouco seus relatos cosmogônicos, né, da criação da Terra, né, como o líder, né, Voerá, do vídeo anterior estava explicando, né, que é o pai primeiro, né, Yanderu, que seria a divindade primeira dos Guarani-Ibiá. Mas nós vamos nos adentrar nesse aspecto, então, mais do sagrado, a partir das próximas lives, e de uma forma um pouco mais ainda introdutória, né, tentar dialogar esse aspecto filosófico, né, com o aspecto dos costumes, que seriam o dia a dia, né, o tecoa ou yandereco, né, que é o modo de ser guarani. Então, essas fundações cosmológicas, né, que vão explicar o modo de pensar e explicar o mundo e a historicidade, né, está presente em toda a cultura, né, como nós vimos ali na tradição Nagô, né, como que a partir da cultura iorubá, a gente tem toda ali uma fundamentação, né, a partir do Egbé, né, como o lugar, né, da Arqué, como a própria relação, né, da origem, do destino, né, vinculado ali aos orixás como princípios cosmológicos, né, e identitários também de um grupo, né? Então a gente sabe que a filosofia ela perpassa, né, todas as culturas, todos os povos, e que nós já temos que ultrapassar, né, aquele discurso logocêntrico, né, da cultura racionalista ocidental, e que temos que nos abrir cada vez mais para aprender com outros modos de ser e estar no mundo, né? Então, essa relação aí da filosofia com a cultura, ela tem a ver com esse aspecto, né? Com esse aspecto de fundamentar, né, as próprias narrativas cosmológicas, cosmogônicas, que vão explicar como o mundo foi criado e qual é o lugar do homem nesse universo, né? Então, todos os povos têm essas narrativas e isso proporciona a sua visão de mundo, né? A sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, né? No caso dos povos guaranis e principalmente aqui dos Guarani-Bibiá, né? Eles têm essa relação com o tempo histórico, que a gente chamaria aí, que seria o tempo cronológico, né? De uma forma que sobre ele é sobreposto o dito chamado tempo cosmológico, ou tempo mítico, né? Por isso que nós vamos centrar as lives sobre os Guarani-Bibiá, principalmente a partir do estudo desses textos etnográficos, que seriam os cantos sagrados, né? Ou também são chamados de palavras formosas, Aivu Rapita, a partir da próxima live, para a gente compreender a importância, né, de eles estarem associando, né, todo o seu cotidiano, né, junto com as narrativas míticas, né, e junto com a atualização, né, do que o próprio Nyanderu, pai primeiro, ensinou com que os seus descendentes fizessem, né? De forma que dessa sobreposição, então, do tempo cosmológico sobre o tempo histórico, né? A gente pode dizer que os Guarani, eles tentam, então, atualizar, né, o mito, né, a partir do teco, né, ou yandereco, né, que é o modo de ser Guarani. Nessa tecologia Guarani, né, que também pode ser colocado dessa forma, né, que é o estudo desse pensamento ou dessa filosofia desenvolvida pelos Guarani, né, a origem, ela vai se encontrar, né,
subsumida na procura da dimensão espaço-temporal da chegada, né? Por isso a importância também do caminhar, do seu modo de ser, uma contínua peregrinação, né? Que também é chamado de belo caminhar, né? Ou de Oguatá, ou de Guataporã, né? Onde a gente pode observar, né, então, uma especificidade, né, desse processo histórico dos Guarani. Eles estão sempre em trânsito, sempre, né, ficam um tempo, né, numa aldeia, depois migram para outra, né, e estão sempre nesse trânsito e principalmente próximo ao litoral, né, de preferência, porque isso também tem a ver com a cosmologia guarani, né? Então, dentro, né, desses cantos sagrados que nós vamos começar a estudar a partir da próxima live, né, chamados Aivu Rapita, né, seria aí a própria narrativa cosmológica, né, o próprio princípio, né, que vai fundamentar, é um princípio que é cosmológico, que é mítico, mas que também vai fundamentar o aspecto histórico, né, a historicidade do povo guarani, né, essa procura da chegada, né, da Terra Sem Mal como um suporte, né, para a própria concepção escatológica do mundo, né? A terra-mar, a terra que eles habitam nesse momento, a terra que nós conhecemos, né? E que impulsionam a caminhar para a terra sem mal, né? Para que seria a terra primeira, a terra que foi criada por Nhanderu, pai primeiro, né? Então essa circularidade, né, do tempo mítico, né? Que é o tempo cosmológico e que se sobrepõe ao tempo cronológico da historicidade, né? Então, de acordo com essa tecologia, né, ou seja, com esse pensamento guarani, né, nós podemos temporalizar, né, a busca da terra sem males, né? A gente só pode temporalizar essa busca da terra sem males na dimensão do que seriam as coisas verdadeiras, né? Situando, então, nesse plano cosmológico ou primordial, né? De forma que todo esse processo de ser aqui, nessa terra, chamada Terra-Má, né, vai significar, na verdade, uma contínua, né, retomada, né, do estágio primeiro, do estágio anterior, que seria o estágio puro, né, perfeito das coisas verdadeiras, né? Uma retomada da terra sem males, né? Daí a importância, então, de se lembrar sempre das belas palavras, né, que nós vamos começar aí os estudos a partir da próxima live, né, a partir dos primeiros capítulos aí, provavelmente a gente trabalhar na próxima live. Então, esse caminhar Guarani, em busca da terra sem males também, né, vai sempre nos colocar, né, de frente a frente com o próprio aspecto finito, né, do ser humano, né? O caminhar Guarani também, ele vai se orientar, né, em termos não só da questão litorânea, mas também olhando pelas estrelas, né? Eles vão ter a sua constelação, denominada aí o caminho da Anta, né? Que é a maneira como eles vão identificar a Via Láctea, né? E orientando-se também pelas estrelas, então, pela Via Láctea, que eles vão chamar de caminho da Anta, né? Isso permite que esse povo se afaste da origem, né, com vistas à promessa da chegada, sendo, né, compreendendo aí de forma circular essa chegada, né, a chegada à terra sem males, na verdade, é o retorno à origem, né? Segundo Borges, né, esse seria um tempo, uma temporalidade, né, um modo de viver em que ocorre uma disjunção, né, no sentido de ter essa separação do tempo histórico com o tempo mítico, né, e uma sobreposição, né, porque é um itinerário, é uma caminhada, né, esse Guataporã ou Guatá, esse belo caminhar, é uma caminhada que, ao mesmo tempo que ela é geográfica, ela também é simbólica, né? Então, a Ana Carolina, né, nos trouxe aí a questão, por exemplo, da luta territorial, né? O tanto que isso é uma questão presente, não só nos povos Guarani, mas em todas as outras etnias, né, indígenas que nós temos aqui, né, no território brasileiro,
mas e o tanto que isso não se significa somente um aspecto geográfico mesmo, né? No sentido assim das fronteiras, o tanto que se envolve toda a retomada aí do modo de ser, né? E que no caso dos Guarani, né, seria esse Tecoa, esse Nhandereco, né? O líder espiritual nesse sentido, né, ele vai sempre cumprir o papel na interpretação das mensagens que vão aparecer nos sonhos e vão possibilitar essa sobreposição, então, né, como eu disse, do tempo cosmológico sobre o tempo histórico, né? Essa junção dos mitos com o cotidiano, né? As verdades reveladas que vão ter esse intercâmbio aí entre o sonho e a vigília, né? Segundo também Borges, né, que é um historiador e estudioso também da cultura guarani, né? Essa caracterização aí dessa vivência dos Guarani, que envolve então esse caminhar, que seria uma atualização, né, dos seus mitos, né, de origem, né, vai ter essas duas características que seriam aí chamadas de, primeiramente, heteronomia. O que significa isso? Significa que a fonte da qual se origina a ordem social, né, ela pertence à ordem divina, né? Por isso que, e nesse sentido, então, né, ela vai se encontrar externa à própria sociedade guarani, de forma que o seu modo de ser seria aí eles imitando, né, eles tentando imitar mesmo, né, é mais essa palavra, o modelo, né, dos seus pais primeiros, né, que seriam a partir do Nhandereco, a partir do Nhanderu, né? Os outros deuses também, os seus pais e mães, que seriam os deuses, né? Imitando, né? Os deuses seriam os modelos de vida, né? E a outra característica, a heterotelia. O que significa isso? O fim a que se destinam lhes foi igualmente legado e interditado de fora. Então, aqui serviria apenas como uma introdução, né? Eu imagino que nós, a partir, né, do estudo dos cantos sagrados, né, que seriam aí, nós vamos desenvolver a partir da próxima live, né? Vai ficar mais claro aí esse entrelaçamento, né, da cotidianidade dos Guarani, do seu modo de ser, né, da relação do Opi, da relação aí do Nyamongarai, né, que seria aí o batismo, né, o momento em que eles recebem os nomes, né, por revelação em sonhos, e que liga, né, diretamente ao destino, né, porque seria aí vinculado a qual Deus, né, a qual divindade, né, a qual habilidade que vai ser doada, destinada, né, para aquele indígena, né, seja ele homem ou mulher. E essa relação, né, essa relação dessa sobreposição do tempo mítico sobre o tempo histórico, né? De forma que o tempo presente, né, ele seria aí o lugar, né, presente, seria o lugar da Ivimibiá Menguá, né, a terra-mar, e para onde eles estão caminhando, né? Mas também isso é no sentido também simbólico, né? Porque para onde eles estão se aperfeiçoando também, e isso envolve também uma alimentação saudável, né? Praticar seus rezos, né? Seguir todas as regras, né? Sociais e também religiosas, né? Da tribo, né? Envolveria aí alcançar a terra sem mal, né? Ive Mará Ei. Ou seja, uma sucessão cíclica de eventos em permanente jogo de contradição e superação, mediante o qual o espaço-tempo originário ou primordial, né, que nós vamos nos aprofundar nisso, né, a partir do capítulo 1, os primeiros costumes do colibri, dos cantos sagrados, na próxima live. Esse espaço original, chamado de Araíma, o tempo e espaço antigo, seria renovado periodicamente pelo espaço novo, Arapial, né? Então, é uma narrativa mítica que vai remeter
a uma arqué, né? A gente relembrando aí a arqué que nós trabalhamos também na tradição Nagô, né? Que seria aí as raízes, o fundamento, né? E que no caso aí em Guarani a gente pode chamar de rapita, né? Princípio, fundamento, né? E que vai se desdobrar em duas esferas, né? A esfera da ontohistoricidade, né? Que vai marcar o começo de uma dada realidade, né? E também a esfera ontoético-política, porque também, junto com esse começo, que vai proporcionar também o modo de ser, né? O teco, que seria aí esse conjunto de regras, né? Esse conjunto de ordenamentos, né? Que envolvem a questão da moralidade, mas também da espiritualidade, né? Principalmente. E aí, dada aí, novamente, né, remetendo aí ao que a Ana já falou, a centralidade da casa de rezo, né, da UPI, né, como um lugar, né, em que o mito reside, né, em que ele vai ser ali atualizado, né, constantemente, né, durante os rituais, onde até mesmo a maneira como é construído, né, como o espaço também é organizado, né, envolve também uma recriação, uma atualização, né, da criação do universo, né, por Nyanderu, né, como, por exemplo, o próprio tronco, né, no centro, né, da UPI. Finalizando aqui, vou citar, né, pelo menos aqui, alguns termos importantes, né, que nós vamos voltar, né, nesse estudo, dando continuidade aí a partir dos textos etnográficos dos cantos sagrados a partir da próxima live. Mas, para finalizar aqui, o que nós trabalhamos hoje, né, essa relação da filosofia com os costumes Guarani-Mibiá, né? Então, foi falado um pouquinho dessas suas características, né, de peregrinação, né, que seria o Ataporã, né, ou o Belo Caminhar, a relação disso com os mitos, né, essa sobreposição do tempo cosmológico sobre o tempo histórico, né, a centralidade do Opi, né, da casa de rezos, né, e como que essa promessa, que é a promessa, né, que eles têm de retornarem, né, à terra primeira, que é a terra sem males, né, ela vai também significar um legado, né, uma herança que os Guarani receberam por eles serem os filhos, né, os filhos de Nyanderu, né. Como que ela vai se transparecer, né, segundo também o historiador Borges? Ela vai se transparecer numa tríade, que eu vou citar aqui primeiramente, né, as palavras em Guarani, que seria Aguide, Incandire e Guerojera. Então, o Agude seria esse aperfeiçoamento físico, né, que vai envolver aí boa alimentação, né, estar sempre com o físico aperfeiçoado, né, nas danças lutas do Chondaro, né, que seria aí a maturação físico e espiritual, né, indispensável para empreender essa jornada mística, né, em busca da terra sem males, né. Então, é uma temporalidade, como a gente falou, cosmológica, né, e que envolta numa espiritualidade, né, é uma jornada mística. E Candire, né, a experiência encarnada da promessa, mantendo-se sempre os ossos frescos e a memória da palavra, né? Então, voltando aí também no que a Ana Carolina ela enfatizou e destacou, né? Dessa importância da tradição oral, né? E da palavra como o próprio sopro, né? Do Deus primeiro, né? Do Pai primeiro, nos seus filhos, né? Que é a palavra, né? A palavra vida. E Guerojera, desdobrar-se em contínuo desdobramento.
A partir desse princípio aí, né, e aqui eu já estou caminhando para o encerramento, né, lembrando aí, pessoal, de vocês preencherem a folha de frequência, né, para a gente ter aí o controle, né, e também poder ter contato com vocês. Pode deixar aí os comentários no chat, caso tenha alguma dúvida, a gente vai dando a sequência aí nas lives e procurando retornar o que a gente, né, conseguir e aprendendo aí uns com os outros, né. Essa questão do desdobrar-se, né, nós vamos dar continuidade a partir da próxima live, onde nós vamos trabalhar o capítulos 1 e 2 do Cantos Sagrados, né, a Ivu Rapita, que é esse conjunto, né, de conhecimentos, primeiramente em tradição oral, e que foi compilado por alguns etnólogos, né, e também indígenas, em que vem trazendo aí essas narrativas cosmogônicas e cosmológicas dos Guarani-Mibiá, né? Então, o Nyanderu Pai I, que é a divindade maior dos Guarani-Mibiá, ele no espaço-tempo, né, onde não havia nada e habitava apenas o silêncio, ele vai iniciar esse processo de criação num processo de desdobramento. Mas nós vamos dar continuidade a essa questão a partir, então, da próxima live. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e esperamos aí contar também, né, com a presença da Laura Queretio e do Richard Oeramirim, se tudo der certo, até o final dos nossos séries de lives de Guarani-Mibiá. Então, até a próxima.